Fala pessoal, tudo bem? Amigos da elétrica. Estamos hoje aqui para iniciar a nossa quinta aula. Hoje vamos falar de resistência elétrica. Agora a gente já entra na primeira lei de Ohm, onde os eletrotécnicos, os eletricistas estudam bastante. É a primeira lei da elétrica, né? Básica, fundamental para a gente envolver agora as três grandezas: a resistência, a tensão e a corrente, né? Então, a grandeza elétrica, o símbolo da resistência é o ômega, é destinado desta forma. A unidade de medida é o ohm, né, que é o ohms. A letra em cálculos é considerada como R. E o instrumento de medição é o ohmímetro, que está dentro do multímetro. Ok? Então vamos lá para a nossa apostila. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui estamos no capítulo 5. Vamos estudar hoje a resistência elétrica, né? Então, o que vem a ser a resistência elétrica, né? Ela é definida como a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica, né? Então, voltando logo que a gente viu lá na lousa, a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas é o ohm, né? Representado pela letra pelo ômega, pelo símbolo do ômega, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, e representado pela razão entre corrente e ampere, né? Tensão e corrente, né? Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão, né, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é constituída pelo movimento de elétrons livres no interior do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começam a colidir entre si e com os átomos, com os átomos do condutor, no caso o cobre, né? Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. Essa dificuldade de movimento das cargas é considerada como a resistência elétrica. Então, é assim, para ficar bem entendido. A resistência elétrica, certo? Ela é a dificuldade que a corrente encontra de atravessar um condutor, ok? Muitas coisas a gente estuda na teoria, só que na prática, às vezes acontece um pouco diferente. E então é assim, por haver esse tipo de dificuldade, né, que os elétrons têm, que ela tem a se opor, né, que é um caso normal do condutor, não existe um condutor perfeito. O melhor condutor que a gente tem para a elétrica até então seria o ouro, né? Que tem a menor resistência a se opor aos elétrons, né? Então, através desse tipo de estudo que se teve lá atrás, né, muitos anos atrás, eles viram que os elétrons têm dificuldade a passar um condutor por conta de uma resistência que há nesse cabo. Por quê? Porque há a colisão dos elétrons. Eles, ao invés de passar livre, eles acabam, como tem essa dificuldade de passar, eles acabam colidindo entre si, né? E criando essa resistência. Então, eles acabam diminuindo o fluxo de elétrons, que é a nossa intensidade de corrente, que é a nossa corrente elétrica, pelo atrito. E esse atrito, ele gera calor, né? Ele gera calor. Quanto maior o atrito, maior o calor. E a gente vai ver aqui para baixo que o calor é um efeito que é considerado efeito Joule. Mas vamos ver lá. Então aqui, ó, então a lei de Ohm, né? Então ela define a relação entre a corrente de tensão e a resistência. Há três formas de expressá-la matematicamente. Então agora a gente vai começar a entrar nos cálculos mesmo, né? Para a gente entender essa razão matemática aqui entre resistência, tensão e corrente. Esse triângulo aqui, ele é muito utilizado para cálculos de elétrica, porque às vezes a pessoa se confunde, né? Ele fala, eu tenho tensão e tenho corrente, eu preciso da resistência, eu tenho a tensão e tenho tensão e corrente, preciso da resistência, tenho a resistência e a tensão, preciso da corrente e tal. Então, eles montaram um triângulo, porque a gente escreve aqui, ó, o rei, né? Ou Rui, né? Quem quer usar a letra U. Eu aprendi lá no Senai na época, era usado o E, porque o U depois você vai acabar usando em outras fórmulas mais para frente, né? Então, para não se confundir. E o E, na verdade, ele é de diferença de potencial. Então, o E é de energia mesmo, né? De carga. Então, assim, quando a gente tem duas grandezas, a gente acha a terceira, né? Então, por exemplo, eu tampando aqui o R, eu não tenho a resistência, mas eu tenho a tensão e a corrente. Então, eu tampando o R,
eu sei que a tensão é dividida pela resistência. Está vendo o símbolo de o traço de divisão aqui? É o mesmo lado daqui. Eu não tenho a corrente, então eu quero saber a corrente, eu tenho a tensão e a resistência. Então eu fecho aqui, o que ficou? Ficou a tensão dividido pela resistência, né? E quando eu preciso da tensão e tenho a resistência e a corrente, então aqui é multiplica. Então a tensão é resistência vezes a corrente, que é o que ele vai falar aqui, ó. A corrente é tensão sobre a resistência, a corrente é a tensão sobre a resistência. A resistência é a tensão sobre a corrente, a resistência é a tensão sobre a corrente, e a tensão é a corrente vezes a resistência. A tensão é a corrente vezes a resistência, tá? É o triângulo da lei de Ohm. E aqui ele mostra a fórmula que é para utilizar. Você fecha um dos lados com o dedo, vai te sobrar os dois pontos que você tem. Depois, na outra aula, a gente vai ver a parte da potência, que é utilizado um triângulo também, só que aí ele entra a potência, tensão e corrente. Ele não põe a resistência no triângulo, tá? Então, seguindo, aí vem, a gente vai falar da primeira lei de Ohm, que o Ohm, que é o físico alemão, né? O George Simon Ohms, né? Então, ele fez esse estudo. Então, ele lançou uma lei, né? Uma lei, como existem várias leis físicas, essa é uma das leis físicas, né? A resistência elétrica também pode sofrer variação conforme a variação da tensão e da corrente elétrica de um condutor. Isso ocorre porque, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, menor a dificuldade que os portadores de carga enfrentam para se movimentar. Parando aqui, certo? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que quanto maior a corrente elétrica, menor a dificuldade dos portadores. Então, por isso que quando a gente está numa obra lá, ou num projeto, né, e eu tenho que ligar um motor a 50 metros do painel de comando lá, do painel elétrico, né? Então, eu tenho que levar em consideração essa resistência, porque, como a gente já estudou lá atrás, quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Então, para que isso ocorra, eu teria que subir a tensão. Se eu aumentar a tensão, como ela é diretamente proporcional à corrente, né? O que significa isso? Diretamente proporcional, ou seja, quando eu aumento a tensão, eu também aumento a intensidade da corrente, eu aumento a corrente. E ela é inversamente proporcional à corrente, a resistência ela é inversamente proporcional à corrente. Porque quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. E, consequentemente, a minha tensão vai cair também. Né? Então, são as três leis que estão agrupadas entre si, elas são intrínsecas entre si. Né? Então, o que a gente faz na obra? Né? Qual é a solução? Né? Você aumentar a bitola do cabo. Né? Então, se você tem um motor para ligar a 50 metros do seu painel de comando, e quando você faz um cálculo lá da segunda lei de Ohm, que ela vai entrar essa distância do cabo, né? Pela resistividade, a gente vai ver isso no módulo 2, né? Então a gente tem que fazer o quê? Aumentar a bitola do cabo, né? Por isso que quando as pessoas compram um chuveiro de 7.200 watts, que tem bastante agora no mercado, por 220 volts, eles pedem para você utilizar um cabo de 6 milímetros e não mais o de 4 milímetros, que era o cabo padrão para chuveiro elétrico, né? Porque a potência já está tão alta que o 4 milímetros não suporta, né? Você vai ter aí uma perda por aquecimento, mas muito alta, né? Você vai ter uma perda por aquecimento, chega até a romper o fio no disjuntor, o cabo fica rígido porque ele sofre muito aquecimento e acaba perdendo, o cobre perde as propriedades de condução de corrente, né? Então, uma série de coisas. Então, vamos lá. Ou seja, menor a resistência. Então, uma menor a dificuldade que os portadores de carga enfrentam para se movimentar, ou seja, menor a resistência, né? Então, você aumentando a corrente, você diminui a resistência. Como é que você aumenta a corrente? Aumentando a bitola do cabo. Ou você aumenta a tensão. Né? Eu já expliquei isso lá na tensão elétrica, por isso que as companhias de energia elétrica, as distribuidoras, elas vêm com a tensão média, né? Que agora é considerado média tensão, 3.800 volts lá no poste, aí ele joga no transformador isso, transforma, rebaixa essa tensão para 220, né? Geralmente é 220 trifásico, que são 3 fases, só que a gente só utiliza 2 fases na nossa residência, mais o terra neutro, né? Por quê? Porque com a tensão mais alta eu consigo percorrer longas distâncias, né? E com a tensão mais baixa eu vou perdendo por aperto pela resistência, né? Então é por isso que a tensão é elevada. Então, no nosso caso, quando você tem um circuito que já está em 220, você não tem como aumentar essa tensão, né? Você vai ter que aumentar a bitola do cabo. A diferença de potencial, né, entre as extremidades de um condutor é proporcional à corrente que o atravessa. A resistência, a constante de proporcionalidade entre eles.
e pode ser definido a primeira lei de Ohm como? Olha lá, resistência é a tensão sobre a corrente. Então, como é uma divisão, né? Quanto maior que eu divido aqui, maior eu vou ter aqui. Quanto menor eu divido aqui, menor eu vou ter aqui. É uma proporcionalidade matemática. Essa lei só é válida para materiais que possuem resistência elétrica constante, certo? O cobre, o alumínio, o ouro, né? Conhecidos como resistores ômicos. Então ele acaba se tornando um resistor. Só que no nosso caso de um condutor elétrico, a gente quer que o condutor seja o melhor possível. Então ele tem que ter a menor resistência, para ter menor perda, né? Então aqui ele vai falar o quê? Do efeito Joule, que é o que ocorre dentro dos condutores, que é o calor. Vários aparelhos de nossa casa têm seu funcionamento baseado no uso de resistência elétrica, por meio de pequenos dispositivos chamados resistores. Tem como função transformar a energia elétrica em energia térmica, em calor. Alguns aparelhos domésticos que utilizam resistores são chuveiro, ferro de passar, secador de cabelo, forno elétrico, churrasqueira elétrica, entre outros. Então aqui é o enunciado da lei de Ohm. Isso aqui é muito, assim, cai muito nas provas, né, até de concurso, né? Qual é o enunciado da primeira lei de Ohm? A resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente, ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente, quanto menor a corrente, maior a resistência, quanto menor a resistência, maior a corrente. E a tensão elétrica é diretamente proporcional à corrente, ou seja, quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto menor a tensão, menor a corrente, né? Eu vou dar um adendo aqui. Isso aqui é um resistor, né? Ele é um componente eletrônico, né? Nesse caso aqui, ele é um componente eletrônico. Ele serve para quê? Para baixar, nos equipamentos eletrônicos, ele é muito utilizado para abaixar a corrente, né? Você precisa, como é circuito eletrônico sensível, você tem que trabalhar com a corrente baixa. Então, é onde é utilizado os resistores, né? O princípio básico do resistor é isso, né? Abaixar a corrente, né? Então, já vimos que a resistência elétrica está relacionada com o choque elétrico entre os átomos e os elétrons em movimento no interior dos condutores. Esse choque provoca o aumento da temperatura do condutor, caracterizando um fenômeno chamado efeito Joule, que serve como base para o funcionamento dos resistores. Então, você coloca um resistor no circuito eletrônico, ele vai sofrer um pouco de calor, mas ele vai fazer o que? Ele vai abaixar a minha corrente elétrica para que o meu transistor, o meu CI, o meu circuito integrado, o meu chip não queime. Então eu preciso trabalhar com a corrente baixa. Eu preciso ter essa tensão, mas com a corrente baixa. Então é utilizado muito resistores. E para filtros também, né? Tem os resistores, os filtros RC, que é um capacitor conectado a um capacitor conectado a um resistor. Né? Tem o XC, que é uma bobina, né? Que é o circuito indutivo. Então tem uma série de coisas aí utilizadas para fazer essa redução da corrente elétrica, né? Então, os resistores são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica. Tá? Os resistores é um dispositivo eletrônico. A resistência já é o quê? É um dispositivo elétrico. A resistência ela nada mais que um dispositivo feito para usar, né, nos nossos circuitos elétricos. Né? Então, a gente vai utilizar no chuveiro, no forno, que é o que ele falou ali. Ok? E agora aqui estão os exercícios. Então, voltando à questão da apostila, tá? Aqui tem alguns exercícios para a gente calcular, né, da primeira lei de Ohm. Tem alguns exercícios para a gente fazer a transformação da carga das unidades de medida, né? Tem a fundamental, né? E depois tem os multiplicadores, né? Por exemplo, 680 ohms, quanto que é em K? Né? Então é 0,680. Então tem aquela que a gente já viu lá na tensão, tem que usar aquela tabelinha dos multiplicadores, né? Então é isso. Eu vou fazer lá na luz um exercício aqui para vocês verem como é que faz esse cálculo da primeira lei de Ohm. Então, pessoal, vamos lá nesse exemplozinho simples aqui, ó. Vem comigo. Eu montei um circuitinho aqui, muito simples, o mais simples possível, para a gente ter esse início aqui, tá? Então tem um circuitinho aqui, ó, fechado, tem uma fonte geradora de 100 volts, tem um resistor de 20 ohms. O que eu quero saber? Eu quero saber a corrente que percorre nesse circuito aqui. Então a gente tem a nossa fórmula aqui, certo? Eu quero saber a corrente, então a corrente está aqui, eu fecho, o que eu tenho? A tensão dividido pela resistência. Então vamos lá.
deixa eu ver, deixa eu ficar desse lado aqui. Então vamos lá. Eu quero a corrente elétrica, né? Então, I é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão eu tenho 100 volts. A resistência eu tenho 20 ohms. Então vamos lá. 100 dividido por 20. Então eu tenho aqui, ó, 5 ampere. Tensão dividida pela corrente, 5 ampere. Agora vamos dizer que eu não tenho esses 100 volts aqui, ó. Tá? Eu tenho a corrente que percorre do menos para o mais, ela vai fazer isso daqui, né? Então eu tenho essa corrente aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. O I é igual a 5 ampere. O que eu quero agora? Eu quero a tensão. Tensão. Eu não vou usar esse símbolo aqui. Vou usar o que a gente já está acostumado. A tensão. Vamos lá no negócio. Eu quero a tensão. Eu fecho a tensão. O que eu tenho? Resistência vezes a corrente. Então, a resistência vezes a corrente. Quanto que é a minha resistência? 20 ohms. Certo? Quanto que é a minha corrente? 5 ampere. Então, tensão é igual. 20 vezes 5 não vai dar 100? 100. O quê? Volts. Entende? Então, se eu também tirar a corrente, se eu quiser o resistor, é a tensão dividida pela corrente. Então, é o 100 dividido por 5, vai dar 20. Entendeu? É uma relação matemática. Ok? Então, a parte de resistência a gente vai ficar por aqui. Já deu para ter um entendimento que ela se opõe à corrente elétrica. Aqui a gente está vendo ela em circuito contínuo, tá? Isso aqui é um circuito de corrente contínua, certo? Que não muda. Ela tem uma tensão de bateria, por exemplo, olha lá, menos e mais, tá vendo? Tal, né? No outro modo a gente vai ver em corrente alternada, que aí ela vai entrar o fator de potência aqui. Beleza, pessoal? Depois a gente vai fazer um experimento prático para complementar essa aula aqui. Tá joia? Um abraço, se gostou, deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos lá. E baixe a apostila, porque na apostila estão os exercícios, ok? Obrigado, ficamos por aqui. Um abraço. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade na aula da resistência elétrica, vou passar aqui para vocês. Nós vamos fazer a instalação de interruptores paralelo e o intermediário lá na oficina. Mas por enquanto vamos ver aqui a parte do diagrama multifilar, correto? Esse diagrama também eu vou passar ele vou colocar ele no link lá junto com a apostila, separado. Tem vários diagramas aí de instalações elétricas, né? Diagramas bem básicos. E eu vou deixar disponível também no link dessa aula aqui. Tá, então vem comigo aqui, ó. A gente tem aqui a nossa fase R e o nosso neutro, né? Aqui a gente tem o primeiro módulo paralelo, o interruptor, né, com os 3 pontos, e o segundo interruptor paralelo com os 3 pontos. Tá? Então, assim, esse ponto aqui é o centro. E aqui é o centro. Então, daqui ele fecha direita, esquerda, né? Essas duas linhas vermelhas são as duas conexões, né, os dois fios que comunicam de um paralelo para o outro. Ele é direto, não tem emenda, não tem derivação em nada, né? Aqui a gente tem a lâmpada, né? Então, o neutro direto na lâmpada e o retorno da lâmpada direto em um dos paralelos. Aí não tem sequência, né? Direto no ponto central do primeiro paralelo, no caso. Vamos dizer que aqui seja o primeiro, vamos de baixo para cima. As outras duas pontas das extremidades do interruptor, ele vai direto para o outro interruptor. Então, por exemplo, se eu tenho um paralelo numa parede e tenho na outra, né? Se eu tenho numa parede e tenho na outra, ele sai de um interruptor paralelo
passa pelo teto, geralmente, pelo ponto de luz, e vai para o outro interruptor paralelo direto. Então são esses dois fios aqui, né? E o outro centro do outro interruptor é o neutro, que geralmente também vai estar no ponto de luz. Porque lá no neutro, lá em cima do ponto de luz, chega a fase e o neutro. Então a fase você vai descer para o centro de um interruptor paralelo, o neutro para o centro do outro interruptor paralelo. Certo? Fase no centro. Fase no centro de um interruptor paralelo, certo? A fase. O neutro direto na lâmpada. Então esse fio vai na lâmpada, você não vai nem ver ele nos interruptores. Do outro lado da lâmpada é o retorno, que é esse aqui, que é onde ele quer, que é um lado é o neutro, o outro é o retorno que vai para o centro do outro interruptor paralelo. Então, vamos ver. Do jeito que está aqui, minha lâmpada está apagada. Ó. Vamos seguir a corrente. Ó. A corrente veio aqui, passou aqui, aí ela vai para um lado, atravessa, vai lá para o interruptor paralelo, o que aconteceu? Está aberto. E a lâmpada está apagada. Aí eu dou um toque aqui, ó, pá. Aí ela vem, continuou, né? Ela fechou aqui, acionou a lâmpada. O neutro já está direto na lâmpada, a lâmpada acendeu. Se eu for lá no interruptor e abrir, pum, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, esse aqui como estava aqui, vai ficar como aberto. Quando eu fechar para cá, ele acende a lâmpada. Então se eu fechar, aí ele estava aqui, se eu jogar para cá, ele abre de novo. Então você consegue acender e apagar, apagar, acender. Indiferente, em ambos os lados. E aqui é o intermediário, que é esse interruptor que entrou aqui no meio dessa ligação aqui. Então a gente tem um paralelo numa ponta, um paralelo na outra, a lâmpada da mesma forma, né? A diferença é o intermediário, que você deriva, né, numa outra caixa de passagem, onde vai ficar um interruptor que ele é com 4 pontos, né? São 4 polos. Esse polo é fechado em X, né? Ora ele faz assim, ora ele cruza aqui. Ora ele cruza aqui, ora ele cruza aqui. Então, ora ele manda esse fio para cá, esse fio para cá. E ora ele manda esse fio para cá, esse fio para lá. Então, ele faz essa cruzada. Então, vamos ver como é que funcionaria aqui. A fase veio aqui, passou para cá, veio para cá. Então, aqui no nosso caso, a nossa lâmpada está acesa, né? Se eu chegar nesse paralelo aqui e jogar para cá, eu apaguei a lâmpada. Por quê? Porque a corrente estava vindo aqui, eu já joguei para cá, aqui aconteceu o quê? Está aberto. Então, eu apaguei a lâmpada aqui, certo? Aí eu saí na outra porta, vim e apertei o paralelo, ele fechou, jogou para cá. O que aconteceu? A corrente veio aqui, acendeu a lâmpada. Aí, o que acontece? Vamos deixar dessa forma aqui. Aqui a lâmpada estaria acesa, do jeito que está aqui, né? Se eu cruzar o intermediário aqui, né, o que vai acontecer? Esse fio vem para cá, esse fio vem para cá e esse vem para cá. Então, esse veio aqui, ele passou aqui, o que aconteceu? Tá aberto, né? Agora vamos fazer assim. Então, a lâmpada está aberta, está acesa. Nessa condição aqui a lâmpada está acesa. Eu vou acionar meu intermediário, apertei lá, então o que ele fez? Ele abriu aqui, ó. Então ele jogou esse ponto para cá e jogou esse ponto para cá. O que aconteceu? Apaguei a lâmpada. Aí eu fui no meu paralelo e acionei meu paralelo para cá, né? O que eu fiz? Acendi a lâmpada. Aí eu vou lá no meu outro paralelo e mando ele para cá. Aciono ele para cá. O que ele fez? Ele apagou a lâmpada. Aí eu vou no intermediário e aciono. O intermediário volta a cruzar para cá, volta a cruzar para cá. O que acontece? A lâmpada acesa. Então ele fica nesse jogo aqui. Eles cruzam, fecha para cá, abre aqui, abre ali, certo? Então você vai ter sempre você pode ligar ou desligar a lâmpada em cada ponto independente. E esse intermediário aqui você pode fazer quantas vezes você quiser. Quantos pontos você quiser. Quiser 10 pontos intermediários, desde que as pontas fiquem com os paralelos, você instala quantos intermediários você quiser. Se você tem... Eu demonstrei lá na oficina, vocês vão ver no próximo vídeo, na sequência, né? Você pode ter um corredor enorme, com o intermediário na porta de cada sala, vamos dizer, do lado do corredor. Então, o pessoal saiu, ele aciona. Aí ele vai lá no final do corredor, apaga e vai embora. O outro sai da outra sala, está apagado, ele acende. Então é tudo independente. O intermediário ele caiu um pouco de moda,
por conta da minuteria, né, que ela barateou muito o custo. Intermediárias são instalações da década de 60, né, de 70. Eu vi intermediário no Senai na década de 80, né? Eu, falar a verdade, eu nunca instalei um intermediário. Nunca precisei colocar um intermediário. Nunca mexi muito com residência, né? Mas indústria a gente nunca... Eu nas minhas instalações nunca utilizei. Já fiz bastante paralelo, mas intermediário nunca precisei. Mas sei que se precisar de um ponto no centro dos paralelos, você coloca o intermediário. Então ele ficou meio em desuso por conta da necessidade, da tecnologia que foi aumentando, foi criando, foi se aprimorando, né, vindo novas tecnologias, e aí veio a minuteria, né, então você dá um toque, ela tem um tempo para você atravessar um corredor, subir uma escada, usada muito em condomínio na época, né, então ela vai apagar, você aciona de novo, então tem um botão em cada andar. E também os sensores de presença, né? Aí veio o sensor de presença, matou o intermediário e também matou a minuteria, porque o sensor de presença ele já tem três ajustes, né? Ele tem um ajuste de iluminação, ajuste de tempo e o ajuste de sensibilidade, né? Da quantidade do seu movimento ali no ambiente. Então, com o sensor de presença é o que o pessoal usa hoje, né? O sensor, você chegou no ambiente, ele capta você, e aí só capta você se estiver escuro, e capta você por alguns minutos. Você controla isso aí, 1, 2, 3 minutos, 10 minutos, cada sensor tem sua característica técnica lá. Então hoje o que o pessoal usa muito, somente em condomínio, é sensor de presença, né? Coloca lá, tem da Senum, tem várias marcas lá, que funciona bem e é o que todo mundo usa. Então ninguém precisa pôr a mão em nada também, né? Hoje com a pandemia você não pode encostar a mão em nada, então o sensor de presença é bom por isso, né? Você sai do seu apartamento e você não precisa pôr o dedo interruptor nenhum, onde outra pessoa pode ter colocado em cima e tal, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Interruptores paralelo e interruptor intermediário. Agora vamos lá na oficina que a gente vai demonstrar isso na prática lá. Fiz um experimentozinho lá com os 3 interruptores em funcionamento, ok? Vamos até lá. Tudo bem, pessoal? Legal? Pessoal os amantes da elétrica básica ou da eletricidade, né? A gente vai fazer aqui o outro experimento da instalação de interruptores paralelos e intermediário. Então a gente vai começar aqui com o interruptor paralelo. Eu já fiz aqui uma montagem simulando 3 caixas 2x4 na parede, né? Onde eu tenho meus cabos chegando, minha elétrica chegando aqui, meu ponto de iluminação lá no teto, né? E as 3 caixas de passagem, ok? Então eu vou mudar a posição aqui e a gente já volta já para mostrar as ligações. Então, pessoal, conforme a gente viu lá no diagrama na lousa, né? A instalação de interruptores paralelo é algo simples, tá? De se fazer hoje, né? Tem muita informação e é muito simples realmente. Se você fizer no projeto da sua instalação lá, identificação de cores dos fios, fica bem mais simples ainda, tá? Então aqui eu fiz uma pequena demonstração, mais para os leigos mesmos entender como é que funciona e como é que a gente tem que usar, instalar na residência e tal, né? Então aqui eu estou simulando um interruptor, vamos dizer, numa entrada de um corredor, né? Uma entrada de um corredor para cá e na saída do corredor. Isso aqui pode ter vários metros de distância, sabe? 10, 20 metros e tal, né? E aqui então o que acontece? Isso aqui geralmente, essa lâmpada vai estar no teto, correto? Vai lá no teto, vai chegar conduítes que vai vir do quadro de disjuntores,
conduítes que desce para os interruptores, né? E dos interruptores para as tomadas, correto? Então o que a gente está simulando aqui? Esse fio branco e esse verde, o branco é a fase e o verde é o neutro. Eles estão chegando, na verdade, aqui ele vai chegar até o teto, né? E do teto depois vão retornar, tá? Mas isso aqui está parecendo bem mesmo o nosso diagrama unifilar lá, né? Então a fase, geralmente ela vai chegar no teto, porque ela já vem do quadro de disjuntores, certo? É um disjuntor de iluminação, né? Então ela já vai vindo esse disjuntor e vai chegar no teto. Do teto, você vai pegar a fase lá que chegou no teto, lá no ponto de luz, e vai descer para o interruptor, certo? Aqui no interruptor, a fase entra no meio, certo? Ela vai entrar no centro do interruptor, correto? Os dois amarelos aqui são os cabos de comunicação do paralelo. Ele vai de um interruptor a outro, sem emenda, sem corte, sem nada. Ele sai de um ponto e vai para o outro. Então vamos lá no outro ponto. Ó. Veio, essa aqui é a caixa de passagem, ela passou e está vindo direto para esse outro aqui. Ó. Entendeu? Então o que acontece? Das duas pontas desse interruptor aqui, vai direto para as pontas do outro interruptor. Certo? Esse fio laranja, ele é o retorno da lâmpada. Correto? Então o retorno da lâmpada, vai depender de cada instalação. Geralmente, vamos dizer que esse interruptor fosse direto para o ponto de luz. Então o retorno, né, ele vai passar tudo por cima e vai vir para cá. Aqui a gente fez uma coisa mais simplificada. Mas o retorno é um fio que vai direto para a lâmpada. Também não tem corte, não tem nada, é direto. Correto? Fechamos aqui. Então a gente fez a ligação de comunicação dos paralelos, dos interruptores, que é esses dois fios amarelos que são dois cabos diretos. Eu na minha instalação gosto de usar amarelo, laranja, eu gosto de usar um cabo diferente dos meus outros cabos de retorno. Para mim saber que quando eu abrir a caixa do centro, quando eu ver dois fiozinhos, por exemplo, amarelo passando, eu sei que é comunicação de paralelo. Eu não posso mexer, ele não é retorno, ele não é neutro, não é nada. Certo? E os retornos tem que ser separados, diferente, porque senão começa a se perder na ligação. De repente é uma casa que tem uma residência grande, com bastante cômodo, de repente cruza paralelos no meio, vai depender de cada caso, né? Então o interessante, o ideal é que faça identificação de cores, né? Eu gosto de utilizar vermelho, né, para fases de tomada, preto para fase de iluminação, o azul é neutro, o verde é terra, entendeu? O laranja ou o branco a gente usa para retorno retorno de interruptor, né, de lâmpada, e os amarelos ou o laranja, vai depender da cor que você escolher, para fazer os paralelos. Então aqui o laranja é o meu retorno da lâmpada, foi para a lâmpada direto, certo? O meu neutro foi para a lâmpada direto, isso está tudo lá no teto. A minha fase veio aqui para o centro do interruptor e o outro centro aqui. Então o paralelo é isso. Eu ligo aqui, desligo aqui. Ligo aqui, desligo aqui. Então eu venho, chego no corredor, acendo, passo pelo corredor, apago e vou embora. Correto? Isso aqui é a ligação paralela. Agora eu vou fazer a conexão aqui da ligação do intermediário. O que é o intermediário? É quando eu tenho 3 ou mais pontos de ligações paralelas, de interruptores paralelos. Onde o intermediário ele não é mais um convencional, um paralelo igual esse daqui, de 3 pontos, né? Ele tem 4 pontos. E como é que a gente faz essa ligação? É só interromper o cabo da ligação dos paralelos, que é esse cabo aqui, que está passando direto. Você vai interromper. Então, se você quiser colocar vários intermediários, for um corredor gigantesco, de 50 metros. Então, você tem o primeiro paralelo na ponta e o último paralelo na outra ponta. E você tem no centro ali, em cada sala, os intermediários, que qualquer um pode acender e apagar. Então, eu vou fazer a ligação aqui para vocês verem. Ok? Só um momento aí. Então, pessoal, aqui já foi feita a ligação do intermediário. Então, como que o intermediário é? Ele é um interruptor com 4 bornes, 4 pontos. Anteriormente, eu tinha o meu cabo de comunicação dos paralelos passando pela caixa direto, os dois amarelos,
Só fazendo uma derivação aqui, uma volta aqui e passando para lá. O que eu tenho que fazer para instalar um intermediário nesse meio? Eu tenho que cortar os dois cabos, certo? Aqui embaixo ele entra o cabo do interruptor paralelo do lado direito e em cima do lado esquerdo, ou vice-versa. Aqui ele trabalha, ele faz um X aqui, né? Ora ele fecha aqui, ora ele fecha aqui. Entendeu? Então por isso que funciona e você consegue ligar e desligar em qualquer ponto, e cada ponto que você quiser instalar ele vai ficar funcional. Cada ponto que você quiser montar ele vai ficar funcional. Vamos fixar ele aqui. Vamos lá. Ligou, desligou. 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 Entendeu? Então ele fica com as ligações para você ligar em vários pontos. Certo? Então a ligação dele atrás é interromper o fio, os dois cabos entram embaixo, a saída entra em cima. E aqui você pode ter vários, quantos você quiser, né? Para fazer o acionamento. Se você pegar um ponto em que são em cima, são várias lâmpadas, aí é como os conduítes geralmente do teto, eles se comunicam entre um e outro, né? Isso aí vai do projeto, mas geralmente é assim. Então é só você sair com ligações paralelas e vai fazendo pontos paralelos e vai pondo. E quando você acender, acende todas de uma vez, né? Acendeu, desligou, ligou e desligou. Beleza, pessoal? Então, ligações paralelo intermediário é isso aqui, ok? Nos vemos na próxima aula. Um abraço, fique com Deus, obrigado. E mais um detalhe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo se você está gostando das nossas aulas e ative o sininho da notificação, porque todas as aulas novas você vai receber automaticamente lá pelo YouTube. Você recebe as notificações pelo YouTube, ok? E deixe seus comentários, suas dúvidas aí, se tiver dúvidas, deixa nos comentários que eu vou responder todas. E o pessoal que está fazendo o curso lá, tal, seguindo pela apostila, fazendo os exercícios, é só mandar os exercícios pelo e-mail lá no eletricabasica@protos.com.br, que eu vou analisar, vou corrigir os exercícios, devolvo o corrigido e vou fazendo e vou guardando lá no meu banco de dados. Aqueles que finalizarem todos os exercícios, eu vou emitir um certificado com CFT carimbado e tudo mais. Eu acho que é isso. Acho que de mais é isso aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E não deixe para acumular muito exercício não, porque depois fica em cima da hora. Esse curso aqui, ele vai ter, a parte dos exercícios lá, ele vai ter um prazo de validade, entendeu? Porque senão vai ficar, a gente tem muito conteúdo para passar de outros conteúdos, muitas aulas para fazer de outros conteúdos, e depois nós estamos lá em setembro falando de CFTV, aí vem o Zé falando, eu tô entregando o exercício, então, sem chance. Quando eu terminar a última aula, a 9ª aula, vou deixar mais 2 semanas aí, quem entregou, quem não entregou, um abraço, fica como... As aulas vão ficar como conhecimento mesmo, mas certificado foi encerrado porque a gente precisa dar prosseguimento, senão eu vou ficar doido aqui. Tá bom? Um abraço e conto com vocês aí. Valeu!